Contraponto Cinema está começando agora e a nossa dica da semana para você é o filme Interestelar, do diretor Christopher Nolan. Vamos conferir o trailer, daqui a pouquinho a gente vai comentar para você. Nós costumávamos olhar para o céu e imaginar qual seria nosso lugar entre as estrelas. Agora olhamos para baixo e nos preocupamos com nosso lugar no meio da poeira. Acionando o motor principal. 10 segundos para lançamento. Temos que aceitar a realidade de que nada no nosso sistema solar poderá nos ajudar. 9. Eu tenho filhos, professor. Quanto tempo eu ficaria fora? 8. Eu só peço que confie em mim. 7. Murphy. Tem que falar comigo, Murphy. 6. Quero resolver isso antes de partir. Você nem sabe quando vai voltar. 5. Motor principal acionado. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? Não. 4. Quando se tem um filho, 3. uma coisa fica muito clara. 2. Ter a certeza de que seus filhos vão estar em segurança. 1. Eu vou voltar. Quando? Eu te amo para sempre. Mundos potencialmente habitáveis estão ao nosso alcance. Isso pode impedir a nossa extinção. Vamos lá. Não pode pensar só na sua família, há um contexto maior. Estou pensando em minha família e em milhões de outras famílias. Talvez a gente tenha passado tempo demais tentando resolver isso na teoria. O amor é a única coisa que transcende tempo e espaço. Não adentre a boa noite apenas com ternura. A velhice queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria contra a luz que desventura. Não vou conseguir! Você vai sim! Vamos encontrar um jeito. Sempre encontramos. Filme americano Interestelar, que talvez você ainda encontre aí em cartaz, é um filme que trata das distorções espaço-tempo que a física quântica explora e que ainda gera tanta discussão no campo das ciências. Luiz, o que você achou do filme? Muito interessante, né? Um filme que traz discussões que são fundamentais e que eu acho que todo mundo precisa conhecer, né? Que são essas discussões trazidas pela física quântica, que não é tão novo assim, né? Há 100 anos atrás, já o Max Planck ele já começava a fazer algumas investigações e especulações no campo da física quântica. E o filme trabalha isso, trabalha um pouco das teses da teoria da relatividade, de Einstein e outras teses da física quântica. Há muita controvérsia, né? E o telespectador sabia, a professora Tatiana escreveu uma tese de doutorado em Direito, onde faz um diálogo com a física quântica e agora está realizando algumas pesquisas na Universidade Federal de Ouro Preto, fazendo essa conexão entre a física quântica e o direito. E aí, eu acho fundamental o filme, ele traz numa linguagem mais acessível algumas dessas questões, que representam um outro universo, né? A física quântica é um outro universo, completamente diferente da física clássica, da física newtoniana, né? As regras da física clássica newtoniana não valem para a física quântica e vice-versa. E o filme explora esse universo ainda a ser descoberto com infinitas possibilidades, né? Bom, e esse é o mérito, né, do diretor e de toda a equipe de conseguir traduzir para uma linguagem inteligível para quem não é especialista em física, né, uma teoria tão árida e que, na verdade, ainda causa muita dissidência entre os próprios físicos, né? Mesmo no campo da física quântica, ainda existem muitas teorias que são controversas, alguns físicos que recusam a questão da consciência, né? O peso disso dentro do mundo físico. Enfim, isso é um universo assim, de teorias e de questões que estão intimamente ligadas com as questões metafísicas, né, com a filosofia, e que a gente gosta tanto de comentar aqui no programa. Então, acho que a gente pode começar explorando essa questão do espaço-tempo, que o filme consegue traduzir como isso refletiria na sociedade, né, e a história
Vamos fazer um resumo aqui da história, Zé Luiz, para o nosso telespectador entender do que trata o filme Interestelar. Então, conta pra gente sobre o que é a história do Interestelar. Pois é, o filme começa com uma casa no campo, né? E um fazendeiro lá e num cenário... Que foi escolhido a dedo, né? Que foi escolhido a dedo. Porque é um texano. Texano, é. Exatamente. E mostrando aquele cenário de destruição, ou seja, há uma crise gravíssima, né? Há uma bactéria que se espalhou e que vai destruindo as plantações todas, e há uma sugestão no filme, não é a questão central do filme, mas que isso decorre, né, de uma sociedade de ultraconsumo, de como é que as pessoas utilizaram mal do planeta, enfim, aí está toda a preocupação, né, que a gente vive hoje com essa crise ambiental. Né? Então, inicialmente parece mais um filme distópico, em meio a vários filmes que trazem uma distopia, ou seja, de um futuro de destruição, de um futuro sem esperança para a humanidade. Né? E aí, de repente, o filme entra já para a esfera espacial. Né? Então, aquele fazendeiro, de repente, está no espaço. E aí, então, traz um monte de teses da física quântica, de astronomia, a questão do buraco negro, de a viagem no tempo, romper com as estruturas do tempo linear, né, do espaço-tempo. Enfim, aí, de repente, aí esse filme já começa a trazer uma possibilidade, né, de uma utopia, né, que é essa revelação de todas as possibilidades infinitas do universo que a física quântica começa a revelar para nós. E aí, então, essa distopia pode virar uma utopia fabulosa e bem real, embora pareça absolutamente improvável. Né? Bom, em relação a essa primeira etapa do filme que você comenta, eu acho que a questão de como a gente lida com a natureza e com a gente mesmo, na medida em que nós somos parte da natureza. É uma questão que pode ser provocada pela história, né? Como os seres humanos trataram a natureza como recursos naturais. Então, é claro que vai chegar uma hora que os recursos se esgotam. Se a gente continuar nesse modelo de exploração da natureza como se fossem recursos a serem explorados, né, eu acho que a gente vai caminhar para essa distopia aí. Estamos caminhando, né, para essa distopia aceleradamente. Né? E teve até um comentarista que nós lemos, ele fazendo uma análise do filme, que ele utiliza uma expressão interessante, né, que são ele faz reservas, isso. E faz reservas naturais da Terra se esgotando. Né, como se fosse mesmo para ser... Né, o natural é ser explorado pelo ser humano e como se a gente fosse separado da natureza. Né? E em relação a essa segunda etapa do filme que o Zé Luiz comentou, que seria a parte interestelar, eu acho interessante porque o roteiro foi inspirado na obra de um físico mesmo, do Kip Thorne, e que acompanhou as gravações para que o filme retratasse o mais fielmente possível, né, as teorias da física quântica, especialmente essa relação tempo-espaço. Mas é claro que aquilo que a física não deu conta ainda precisa ser preenchido, e aí entra o ato criativo, né, não só para preencher aquilo que a gente não consegue ainda completar dessas teorias, mas também para tornar isso inteligível para o público leigo. Mas os próprios físicos fazem isso o tempo todo, né? Eles criam hipóteses, que é ato criativo. Sim, ele é um físico teórico. O Kip Thorne, que inspirou o filme, é um físico teórico. Isso tem outros que vão falar, por exemplo, o núcleo do átomo é consciência, tem as coisas, são hipóteses que são criadas que não são comprováveis, né? Mas que são construídas tentando entender justamente a partir do muito pouco que a gente tem acesso, mas que já dá para imaginar o fantástico universo de revelações reais, né, que estão aí esperando por todos nós. Né? Bom, eu acho que tem um outro aspecto do filme que também me encantou, Zé Luiz, é o embate entre conhecimento, entre ciência e uma certa intuição. Sentimento, né? Amor. Isso. Que na verdade se aproxima mais das teorias da física quântica, né? Esse não materializável que conduz a gente em determinados comportamentos, e às vezes a gente se apega àquilo que é racionalmente explicado e deixa que as coisas aconteçam como
seguindo uma outra intuição, talvez. Eu não sei exatamente que palavra utilizar para isso. Isso é uma herança moderna, né? De falar algo científico, do racionalismo, né? Aquela coisa científico, quadrada, racionalismo científico, é certo, a verdade, né? A coisa da verdade, né? Do real, etc. E a gente agora vai vendo que não é só isso. Isso ajudou a gente a descobrir um monte de coisa, mas a gente precisa ir muito além e para isso a gente tem que voltar a contar com outros aspectos, né? Como a intuição, como o sentimento, como... Seguir a racionalidade ou seguir essa intuição no filme teria determinado um outro final, né? Isso, aparentemente. Está presente ali do meio para o final do filme. Então, acho que essa questão que o filme dá com sutileza, esse toque, é muito importante. Bom, o filme, gente, é imperdível. Interestelar é um filme interessantíssimo. Talvez você se sinta absolutamente provocado ou muito confuso quando assistir, mas a ideia da obra de arte é exatamente causar esse estranhamento para que você possa se interessar por esses temas que podem mudar o nosso comportamento e nos orientar para, enfim, uma outra visão de mundo. Essa é a nossa recomendação do Contraponto Cinema desta semana. Semana que vem a gente volta com mais um filme para você. Continue com a programação da TV Comunitária.